A luz de uma nova aurora banha o horizonte da Galileia. Mas o brilho que emana deste dia, 20 de abril de 2026, não vem apenas do sol físico que se levanta sobre as águas serenas do Tiberíades. Estamos mergulhados no coração da terceira semana da Páscoa, um tempo onde a Igreja nos convida a caminhar não apenas com os pés, mas com o Espírito, seguindo as pegadas daquele que venceu a morte. Hoje, a liturgia nos coloca diante de um espelho profundo, um confronto entre a nossa urgência humana e a paciência divina. O cenário é de uma busca frenética. A multidão, ainda com o sabor do pão multiplicado nos lábios, atravessa o mar, corre pelas margens, transpira sob o peso da própria fome. Eles procuram Jesus, mas o que realmente desejam? Esta é a pergunta que ecoa através dos séculos e aterrissa com uma força avassaladora em nossas salas, em nossos escritórios e em nossos corações neste ano de 2026. Vivemos em uma era de saturação digital, onde o alimento da informação é servido em banquetes infinitos, mas nunca parece saciar o vazio que corrói o peito. O homem moderno, cercado por tecnologias que prometem a imortalidade virtual, continua a trabalhar pelo alimento que perece. Olhe para a história, meu irmão, minha irmã. Veja como as civilizações se ergueram sobre o suor de quem buscava apenas o acúmulo, a segurança do celeiro cheio, enquanto a alma definhava em jejum. No santuário dos mártires, o sangue daqueles que deram a vida nos ensina que existe um pão que não se compra com moedas de ouro, mas com a entrega total da vontade. Por que me procurais? Pergunta o Senhor. Não é uma pergunta de quem quer se esconder, mas de quem quer revelar o que está escondido no fundo do seu ser. Como diz o Salmo 118, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. No entanto, muitas vezes preferimos a escuridão dos nossos desejos imediatos. O mundo de hoje nos empurra para uma produtividade tóxica, para um ativismo que esvazia a oração e transforma a fé em apenas mais uma tarefa na lista de afazeres. Trabalhamos, corremos, nos angustiamos por pães que endurecem amanhã, por glórias que o vento da história apagará em segundos. Mas Jesus, o Mestre da vida, para diante da multidão e diante de nós hoje, para nos dar o choque de realidade que a nossa alma tanto necessita. Ele não condena o trabalho, pois o próprio Deus trabalhou na criação, mas ele condena a inversão de valores que faz do meio o fim. O pão da terra é necessário para o corpo, mas o pão do céu é indispensável para a eternidade. Imagine-se naquelas margens, sentindo a brisa do lago e o peso da sua própria história. Você também correu até aqui hoje, talvez cansado das lutas familiares, das pressões econômicas deste século XXI, buscando um milagre que resolva seus problemas materiais. Mas o Senhor olha nos seus olhos e diz: não trabalhai pelo alimento que perece. É um chamado à elevação, um convite para atravessar a ponte que liga o efêmero ao eterno. O altar da vida está sendo preparado e neste dia de segunda-feira somos convidados a ser o sacrifício vivo que compreende que a verdadeira nutrição vem da vontade do Pai. A história da salvação não é um conto sobre como obter facilidades, mas sobre como encontrar o sentido. Neste primeiro momento de nossa reflexão, deixe que o silêncio da Páscoa penetre suas defesas. Deixe que a pergunta de Jesus ecoe: o que você realmente busca? Se for apenas o pão que sacia a barriga, você terá fome outra vez. Mas se for aquele que multiplica a esperança, você nunca mais caminhará sozinho. Estamos apenas começando esta jornada rumo ao coração do Evangelho de hoje, onde cada palavra é um degrau em direção à luz inacessível de Deus. O sol de Cafarnaum não é apenas uma fonte de calor.
é uma testemunha silenciosa do desenrolar do drama humano frente ao divino. Naquela manhã de segunda-feira, as águas do mar da Galileia ainda guardavam o eco dos remos que batiam com pressa. A multidão, movida por uma necessidade visceral, não descansou até encontrar o Mestre. Rabi, quando chegaste aqui? Perguntam eles, disfarçando com curiosidade o que no fundo era uma exigência de continuidade do prodígio. Jesus, porém, que lê as almas como se fossem pergaminhos abertos diante do trono, não responde à cronologia, mas à intenção. Ele olha para aqueles rostos marcados pelo sol e pelo trabalho árduo e vê a sombra de um perigo eterno, a busca por Deus apenas como um provedor de conveniências. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Estas palavras, registradas em João 6:26, cortam o ar como uma espada de 2 gumes, separando o interesse da adoração. No estilo profundo do Santuário dos Mártires, compreendemos que o sinal é o sacramento da presença, enquanto o pão comido é apenas a satisfação da carne. Em 2026, quão pouco mudamos. Nossas orações muitas vezes se assemelham a contratos de prestação de serviços, onde pedimos a Deus que abençoe nossos negócios, que proteja nossa saúde e que garanta a harmonia em nossas casas, mas raramente o buscamos pelo que Ele é. O alimento que perece não é apenas a comida física, é o prestígio social que se esvai com um algoritmo de rede social, é a segurança financeira que flutua nas bolsas de valores incertas deste século, é o reconhecimento humano que morre com a nossa última respiração. Trabalhamos 40, 50, 60 horas por semana para sustentar um estilo de vida que as traças e a ferrugem consomem, enquanto dedicamos apenas os minutos que sobram para aquele que sustenta o universo. Jesus nos desafia a elevar o olhar. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Imagine o peso desta instrução em uma sociedade saturada pelo imediatismo. O pão que perece é o pão da ansiedade, o pão do acúmulo egoísta, o pão que, mesmo farto na mesa, deixa a alma desnutrida. O Mestre aponta para um alimento que o Filho do Homem vos dará. Aqui, o mistério se aprofunda. Ele não fala de algo que nós fabricamos, mas de um dom que recebemos. No entanto, ele diz, trabalhai. Que trabalho é este? Não é o labor escravo do suor da testa para a sobrevivência, mas o trabalho da fé, a fadiga da entrega, o esforço constante de manter o coração sintonizado com o alto. É a liturgia do cotidiano, onde transformamos cada gesto de amor em uma oferenda no altar invisível do mundo. No Santuário dos Mártires, recordamos que aqueles que tombaram pelo Evangelho não o fizeram por um pão terrestre, mas porque já se alimentavam dessa substância imortal. Eles entenderam que a vida é um vapor que passa, mas que a palavra é a rocha que permanece. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Neste momento da nossa história, somos convidados a revisar nossos armários espirituais. O que temos estocado? Frustrações por desejos não realizados ou a paz de quem sabe que o essencial é invisível aos olhos? O alimento que o Filho do Homem dá traz consigo o selo do Pai. Naquela época, o selo garantia a autenticidade e a propriedade. Ser selado por Deus significa que não pertencemos mais ao reino da necessidade efêmera, mas ao reino da abundância eterna. Quando você trabalha pelo que não morre, o seu cansaço se torna sacrifício e sua vida se torna um hino de louvor. Não permita que as vozes barulhentas de 2026 o distraiam deste convite. O Mestre está no barco.
esperando que você pare de remar em direção ao nada e comece a navegar em direção ao tudo. Que esta segunda-feira não seja apenas mais um dia de labuta sem propósito, mas um passo decidido em direção à mesa que o próprio Deus preparou no deserto do nosso tempo. O pão do céu está à nossa frente, mas para recebê-lo, precisamos abrir as mãos e soltar as migalhas da terra. As sombras começam a diminuir sob o sol do meio-dia na Galileia, mas a cegueira espiritual daquela multidão parece apenas aumentar. Eles estão diante da luz do mundo, daquele que suspende as estrelas e acalma as tempestades, e ainda assim perguntam pelo caminho como se estivessem perdidos em um deserto sem mapas. Que faremos para realizar as obras de Deus? Questionam eles com a ansiedade de quem está acostumado a medir o valor da alma por metros de esforço e quilos de sacrifício ritualístico. Esta pergunta, proferida há 2 milênios, ecoa com uma urgência quase insuportável nos corredores de vidro e aço de 2026. Vivemos na era da alta performance, na ditadura da produtividade, onde o homem moderno acredita que sua dignidade é o resultado da soma de seus feitos. No santuário dos mártires, onde o silêncio fala mais alto que o barulho do mundo, entendemos que essa pressa em fazer é, muitas vezes, uma fuga do ser. O mundo nos exige obras, números, metas, visibilidade, influência. Queremos construir pirâmides de sucesso para garantir o nosso nome na história, mas esquecemos que até as pedras mais pesadas serão reduzidas a pó pelo tempo. Jesus, com a calma de quem habita a eternidade, responde com uma simplicidade que desarma o orgulho humano. A obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou. Contemplem a profundidade deste abismo de misericórdia. O Senhor não pede uma lista interminável de tarefas, não exige a construção de catedrais de ouro ou a conquista de impérios. Ele pede o coração, ele pede a fé. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em 2026, o nosso maior trabalho não é a luta pelo pão material, mas a batalha interior para manter a chama da fé acesa em meio a um vendaval de ceticismo e distrações digitais. Acreditar não é um ato passivo, não é apenas um assentimento intelectual. É o trabalho mais árduo que um ser humano pode realizar. É a fadiga de confiar quando tudo ao redor desmorona. É o suor da alma que escolhe a esperança quando o diagnóstico é sombrio, quando a conta bancária está vazia ou quando a solidão aperta o peito. No estilo solene desta liturgia, vemos que a fé é o cimento que une as pedras vivas do templo de Deus. Os mártires não realizaram obras extraordinárias aos olhos dos generais romanos. Sua maior obra foi permanecerem firmes na crença de que a vida estava além da arena. Eles trabalharam na oficina da oração, forjando um caráter que nem o fogo pôde consumir. Pois é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nos recorda o apóstolo em Efésios 2, 8-9. Hoje, no entanto, muitos de nós estamos exaustos, tentando comprar a benevolência divina com um ativismo religioso que nos afasta da contemplação. Corremos de um lado para o outro, acumulando obras como se fossem moedas de troca, enquanto o Mestre nos espera no tabernáculo do silêncio. O trabalho que Deus deseja de você nesta segunda-feira de Páscoa é a entrega. É o ato de soltar as rédeas da própria vida
e permitir que o Espírito Santo conduza o barco. Imagine a ponte para o céu. Ela não é sustentada pelos pilares das nossas virtudes, mas pela mão estendida de Cristo. Caminhar sobre essa ponte exige a coragem de quem não olha para baixo, para as águas turvas do medo, mas para a frente, onde o ressuscitado brilha. Em 2026, somos desafiados a ser trabalhadores da fé em um mundo que só valoriza o lucro. Ser fiel ao cônjuge quando a cultura prega o descarte. Ser honesto nos negócios quando a corrupção é a norma. Ser voz de paz onde o ódio é viralizado. Estas são as obras de Deus para o nosso tempo. Elas nascem não de um esforço muscular, mas de uma profunda raiz de fé. Quando Jesus diz, acrediteis naquele que ele enviou, ele está nos convidando a uma união mística. Trabalhar pela fé é permitir que Cristo trabalhe em nós. É deixar que ele seja o pão que nos fortalece para as tarefas pequenas e grandes. No santuário da nossa existência, o altar deve ser limpo de todo o entulho da vaidade e da autossuficiência. Que hoje, ao olhar para as suas mãos cansadas, você não veja apenas o resultado de um trabalho que perece, mas o instrumento de uma fé que constrói a eternidade. Não tema a magnitude da missão, pois aquele que chama é aquele que provê. O pão que sacia de verdade é a certeza de que somos amados por Deus, independentemente do que produzimos. Respire fundo a brisa da ressurreição e deixe que o trabalho da fé transforme o seu cansaço em glória. A atmosfera nas margens do Tiberíades torna-se subitamente densa, carregada com o peso de uma expectativa que atravessa milênios. O diálogo entre Jesus e a multidão atinge um ponto de inflexão dramático, onde o visível e o invisível travam uma batalha silenciosa pelo trono do coração humano. Que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra realizas? Perguntam eles, como se os 5 pães e 2 peixes que alimentaram 5.000 homens na véspera não tivessem sido suficientes. É a trágica ironia da condição humana. Pedimos sinais para acreditar, mas quando o milagre acontece diante dos nossos olhos, nossa visão permanece obscurecida pelo véu do egoísmo. Eles evocam o passado, a glória da história de Israel, a autoridade de Moisés. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aqui, no Santuário dos Mártires, mergulhamos nesta memória sagrada para compreender a nossa própria fome em 2026. O maná foi o sustento providencial para um povo errante, uma chuva de misericórdia que caía sobre a areia estéril do Sinai. Mas Jesus, o arquiteto da nova aliança, está prestes a revelar que aquele pão era apenas uma sombra, uma prefiguração pálida da realidade que agora estava em pé diante deles. Em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Contemple a profundidade desta correção divina. Moisés era o intermediário, mas a fonte era o Pai. E o pão do deserto, embora milagroso, tinha um limite. Quem o comia, morria. Era um alimento que, em última análise, perecia com o corpo. Em nosso tempo, no turbilhão de 2026, vivemos em um deserto diferente, cercados por manás artificiais. Buscamos sinais nas flutuações das criptomoedas, na inteligência artificial que promete respostas para tudo, nas inovações médicas que tentam esticar o fio da vida biológica por mais alguns anos. Trabalhamos exaustivamente por esses sinais, acreditando que, se alcançarmos o próximo patamar tecnológico ou financeiro, finalmente teremos a segurança que Moisés ofereceu no deserto. Mas a voz de Jesus ressoa como um trovão de paz.
O verdadeiro pão não é algo que você consome para sobreviver a este mundo. É alguém que você recebe para viver na eternidade. O maná do Antigo Testamento era guardado na Arca da Aliança como um testemunho, mas ele apodrecia se fosse retido por ganância. Que metáfora poderosa para o nosso acúmulo moderno! Tudo o que guardamos apenas para nós, tudo o que não é transformado em dom e partilha, acaba por corromper a nossa alma. No Santuário dos Mártires, lembramos daqueles que foram privados do pão da terra nas masmorras, mas que transbordavam com o pão do céu em seus espíritos. Eles não pediam sinais exteriores. Eles mesmos eram o sinal, transformados pela graça em luz que as trevas não puderam extinguir. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, diz o Senhor. João 6, 33. Perceba que Jesus muda o tempo verbal. Não é mais o que foi dado, mas o que dá vida. Um presente contínuo, uma torrente ininterrupta de vida divina que flui para dentro da nossa história fragmentada. O mundo de 2026 está morrendo de sede e de fome em meio à abundância, porque tentamos saciar uma sede infinita com fontes finitas. A multidão, ainda presa à lógica da necessidade física, clama: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles ainda pensam no estômago, enquanto Jesus fala do coração. Eles querem uma solução mágica para a fome biológica, enquanto o Mestre oferece uma cura para a morte espiritual. Quantas vezes, em nossas famílias, nos perdemos em conflitos por causa das coisas que perecem? Quantas vezes o diálogo entre pais e filhos é substituído pela busca obsessiva por garantias materiais, esquecendo que o maior patrimônio que podemos deixar é o paladar pelo pão da vida? Este capítulo da nossa jornada nos convida a uma reflexão severa, mas libertadora. Se o seu Deus é apenas aquele que resolve seus problemas terrenos, você ainda não conhece o Pai. Se a sua fé depende de sinais espetaculares para se manter de pé, você ainda é como a multidão que corria atrás do pão que endurece. O verdadeiro sinal é a cruz vazia e o sepulcro aberto. O verdadeiro pão é a vontade do Pai encarnada em Cristo. Que nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, possamos elevar o nosso olhar acima das dunas do nosso deserto cotidiano. Que possamos reconhecer que o maná de ontem serviu para o caminho, mas o pão de hoje é o destino. Não trabalhe para que o seu celeiro esteja cheio de grãos que as traças comerão. Trabalhe para que o seu coração seja um altar, onde o pão do céu possa repousar e transformar você em um sinal vivo da ressurreição para todos os que encontrar. A ponte para o céu não é feita de pedras preciosas, mas de cada decisão que tomamos de preferir o eterno ao efêmero. Chegamos agora ao cume teológico desta narrativa, ao ponto onde o céu beija a terra no mistério do selo do Pai. No coração do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 27, Jesus profere uma verdade que deveria fazer tremer as estruturas da nossa autossuficiência. Pois a este, o Filho do Homem, o Pai, Deus, o marcou com o seu selo. O que significa para nós, habitantes de um mundo hipertecnológico em 2026, ser marcado por um selo divino? No mundo antigo, o selo era a garantia de propriedade, a prova de autenticidade e o penhor de uma autoridade inquestionável. Hoje, vivemos obcecados por selos de verificação digital, por biometria e por identidades validadas por algoritmos. Mas o selo de que Jesus fala não está gravado na pele ou num chip. Ele está impresso na essência do ser pela força do Espírito Santo. No Santuário dos Mártires, contemplamos as vidas daqueles que foram selados não para o conforto, mas para o testemunho. O selo do Pai no Filho é a confirmação de que tudo o que Jesus diz e faz provém da eternidade. E nós, pelo batismo,
fomos inseridos nessa mesma linhagem de luz. Trabalhar pelo alimento que não perece exige, antes de tudo, o reconhecimento de quem somos perante o Criador. Em 2026, a crise de identidade é a maior fome da humanidade. O homem moderno olha para o espelho das redes sociais e vê apenas um reflexo fragmentado, uma busca incessante por aprovação em pães que mofam antes do pôr do sol. O alimento que perece é a glória dos homens, o aplauso das multidões e a segurança de um sistema que ignora a alma. Quando Jesus nos exorta a buscar o alimento que permanece, ele nos convida a entrar na oficina da eternidade. Ali, o trabalho não é medido por horas de produtividade, mas por atos de fidelidade. O Salmo 62 nos recorda: só em Deus repousa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é o meu rochedo e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Não serei muito abalado. Esta é a fundação da ponte que nos leva ao altar da vida. Imagine a cena em Cafarnaum. O calor do meio-dia, o cheiro de peixe e suor, e a tensão crescente entre o mestre e os seus ouvintes. Eles querem um rei que resolva a economia. Jesus quer ser o Senhor que redime a história. Eles buscam o milagre da multiplicação para não terem mais que trabalhar. Jesus oferece o milagre da comunhão para que o trabalho deles ganhe sentido eterno. No contexto de 2026, onde a inteligência artificial executa tarefas que outrora exigiam o esforço humano, somos forçados a enfrentar a pergunta: o que resta de nós quando não somos mais úteis ao sistema produtivo? O que resta é a nossa capacidade de amar e de crer. Esse é o verdadeiro trabalho. A fé não é um refúgio para os fracos, mas a arena dos fortes. É o suor da alma que escolhe o perdão quando o mundo exige vingança. É o pão da paciência dividido numa mesa onde a pressa digital destruiu o diálogo. Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 68. Ainda que este versículo apareça mais tarde no discurso, ele é o alicerce do que vivemos nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa. A multidão está prestes a debandar, porque o discurso do pão espiritual é duro demais para quem só quer o pão do estômago. No santuário da nossa vida diária, enfrentamos a mesma tentação. É mais fácil buscar um Deus que resolve do que um Deus que envolve. O alimento que perece nos escraviza ao ciclo do desejo e da insatisfação. O alimento que permanece nos liberta para a gratuidade. Em 2026, o maior ato de rebeldia contra o materialismo é a adoração. Ajoelhar-se diante do Santíssimo Sacramento ou simplesmente silenciar o celular para ouvir a voz de Deus no coração é trabalhar pelo pão que não morre. As famílias de hoje enfrentam o desafio de transformar suas casas em pequenos santuários. Pais e mães, não trabalhem apenas para dar aos seus filhos o melhor colégio ou o último gadget tecnológico. Isso é alimento que perece. Trabalhem para dar a eles a fé, a temperança e o amor ao próximo. Isso é o alimento que o Filho do Homem dá. No altar do lar, cada gesto de serviço é uma faísca da luz da ressurreição. Quando você ensina seu filho a rezar em meio a um mundo que escarnece do sagrado, você está carimbando nele o selo do Pai. Os mártires sabiam disso. Eles não tinham medo de perder o pão da terra, porque já saboreavam o banquete do reino. Eles entendiam que o corpo pode ser ferido, mas a alma selada por Deus é inalcançável pelo mal. Portanto, meu irmão, minha irmã, olhe para as suas preocupações de hoje. Quantas delas são pelo alimento que perece? Quantas noites de sono perdidas por moedas que perderão o valor?
por cargos que serão ocupados por outros, por belezas que o tempo consumirá. Jesus nos chama à elevação. Ele nos convida a ser trabalhadores da luz. A obra de Deus é crer. E crer significa confiar que o Pai, que sustenta os lírios do campo e as aves do céu, não deixará faltar o essencial àqueles que buscam primeiro o seu reino. Esta segunda-feira não é um peso. É uma oportunidade de reorientar a bússola do nosso espírito. O caminho, a verdade e a vida estão diante de nós. A ponte está construída. O preço foi pago no Calvário e a vitória foi selada no túmulo vazio. Não se contente com as migalhas do mundo quando o Rei o convida para a sua mesa. Prepare o seu coração, pois o mistério do pão da vida está prestes a se revelar em toda a sua plenitude no encerramento desta nossa jornada espiritual. O crepúsculo começa a pintar de ouro e púrpura as águas do mar da Galileia, encerrando este dia de confronto e revelação que a liturgia de 20 de abril de 2026 nos propõe. Estamos no limiar de uma decisão que definirá não apenas o resto da nossa semana, mas o destino das nossas almas na eternidade. Diante de nós, o Mestre da vida permanece com o olhar fixo no horizonte da história, vendo cada um de nós, homens e mulheres do século XXI, ainda correndo, ainda ofegantes, ainda famintos. O silêncio que agora cai sobre a multidão em Cafarnaum é o mesmo silêncio que deve cair sobre as nossas casas e corações neste momento. É o silêncio do santuário, onde o ruído do mundo silencia para que a voz de Deus possa finalmente ser ouvida. Jesus não nos deu uma fórmula mágica para a prosperidade terrena. Ele nos deu a si mesmo como o altar onde todo o cansaço humano é transfigurado em glória. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Esta afirmação é o pilar central da nossa existência. No Santuário dos Mártires, compreendemos que esta promessa foi o combustível que permitiu a tantos homens e mulheres enfrentarem as feras, as chamas e a espada. Eles não estavam famintos de reconhecimento, mas saciados pela presença. Neste ano de 2026, onde a inteligência artificial, a biotecnologia e a hiperconectividade prometem resolver todas as carências humanas, a palavra de Cristo ressoa com uma ironia santa. Trabalhamos tanto pelo alimento que perece, que esquecemos como é o sabor da imortalidade. Construímos cidades inteligentes, mas habitamos almas desoladas. Acumulamos dados e riquezas voláteis, enquanto o verdadeiro tesouro, a paz que excede todo o entendimento, nos escapa por entre os dedos. A verdadeira fome deste tempo não é de pão de trigo, mas de sentido, de verdade e de amor incondicional. Jesus nos aponta o caminho para fora deste labirinto de efemeridades. Ele nos chama para a ponte da ressurreição, uma estrutura tecida não com fios de aço, mas com as promessas de Deus e a nossa resposta de fé. Como nos diz o Salmo 34, provai e vede como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Refugiar-se no Senhor não é uma fuga da realidade, mas a entrada na realidade suprema. O trabalho que nos é pedido, o trabalho da fé, é a maior de todas as obras, pois exige que abandonemos o controle e aceitemos o dom. Contemple o mistério do pão que se torna corpo e do vinho que se torna sangue. No altar da Eucaristia, o alimento que perece é elevado e transformado no alimento que permanece. Cada vez que participamos deste banquete, recebemos o selo da eternidade em nossas veias. Este é o contraselo ao mundo de 2026,
que tenta nos marcar com a angústia e a obsolescência. Ser cristão hoje é ser um portador deste pão vivo. É levar para dentro das nossas famílias, muitas vezes fragmentadas por distrações tecnológicas e egoísmos modernos, o alimento da paciência, do perdão e da esperança. Não deixe que o suor do seu rosto seja gasto apenas em projetos que o tempo apagará. Reserve a força do seu espírito para edificar aquilo que nem a morte pode destruir. Os mártires sabiam que a vida é uma preparação para a liturgia eterna. Eles viam o pão da terra como um sinal de fraternidade, mas o pão do céu como a sua própria essência. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 36. Neste capítulo final da nossa jornada de hoje, somos convidados a fazer um exame de consciência profundo à luz da Páscoa. O que você tem colocado na mesa da sua alma? Migalhas de entretenimento vazio, pães de ansiedade ou a palavra que alimenta e restaura? O Mestre nos convida a trabalhar pela caridade, que é o pão da alma que nunca mofa. Trabalhe para que o seu legado não seja medido em ativos financeiros, mas em almas que encontraram a luz através do seu testemunho. A ponte para o céu é atravessada um passo de cada vez, através de atos de fé cotidiana. Ao olhar para o futuro, para os desafios que 2026 ainda nos reserva, não tema. Aquele que multiplicou os pães no deserto é o mesmo que caminha conosco nas tempestades digitais e nas crises de fé. Ele é o alimento que o Filho do Homem nos dá, selado pelo Pai para a nossa salvação. Que esta segunda-feira da terceira semana da Páscoa não passe como um dia comum de labuta sem alma. Que ela seja o marco de uma nova compreensão. A compreensão de que somos peregrinos a caminho de um banquete que nunca termina. O Santuário dos Mártires não é apenas um lugar geográfico, mas um estado de espírito de quem já vive a ressurreição no agora. Que a luz de Cristo, que brilha mais forte que qualquer sol da Galileia, ilumine os seus pensamentos, proteja a sua família e sacie a sua sede de infinito. O pão está à mesa. O Mestre chama pelo nome. A obra de Deus está sendo realizada em você agora. Apenas creia.